Bom dia, amada Igreja do Senhor. Que bom ter você aqui conosco. Reúna sua família ao redor do computador, da TV. Agora nós vamos cultuar ao Senhor. É a primeira IPI espalhada nas casas, louvando, cultuando ao Senhor, e também em outras cidades. Sabemos que há irmãos que têm acompanhado os nossos cultos de outras cidades do Brasil e são todos muito bem-vindos. Vamos iniciar esse culto lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo de número 66, a partir do verso 1 ao verso de número 8, diz assim: Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os seus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca. O povo atravessou as águas a pé e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Que façamos ressoar o som do nosso louvor a Deus nesse momento, onde nós vamos cultuar e bendizer o nome do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada família, ó Deus, que está nos assistindo, que está conectada em culto, em louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. Deus, Tu és o nosso maravilhoso Deus, Tu és um Deus de poder e nós estamos reunidos, unidos no Senhor, no Teu nome, porque no Teu nome há poder, Pai. Trabalhas nas nossas vidas, nos nossos corações, que a Tua palavra venha nos transformar nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam firmamento tuas obras, ó Senhor, incessante noite e dia dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com esplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Toda a criação que é tua canta em coro teu louvor, e a nós quão doce ensino vem da boca do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Grande e linda recompensa ganhará quem te servir, e teus santos mandamentos bem fiel Senhor cumprir. Da soberba vem guardar-nos de impureza e transgressão, nossos passos conduz
será na minha boca agradável teu louvor. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pelas nossas vidas. por nossas vidas, Abençoa as famílias abençoando as nossas vidas, e as famílias da igreja. as famílias da igreja, Nos protege nos protege todos os dias. todos os dias. Em nome de Jesus, amém. O distanciamento social tem afetado a todos e ainda mais os idosos. A tela do celular se transformou em uma janela para o mundo, que nos conecta com a nossa família, igreja e amigos. Muitos dos nossos idosos não têm um celular com sistema que permita assistir aos cultos da igreja, usar o WhatsApp ou o Zoom, dificultando a comunicação com médicos, familiares e a participação das atividades online da igreja. Pensando nisso, a campanha Connect chegou. Se você tem um celular antigo ou irá trocar o seu, doe para um dos idosos da nossa igreja. Você pode falar diretamente com a Ana Maria pelo número 991 98 9863. Olá, amada igreja, e é hoje o nosso encontro virtual com todos os irmãos e as irmãs. Nós estamos morrendo de saudade de todas as nossas ovelhas queridas. Vai ser um encontro muito bacana, muito diferente de tudo que a gente já experimentou ao longo desses anos como igreja, mas é a ferramenta que o Senhor aí nos deu para que a gente possa estar mais próximo dos irmãos e das irmãs. Então nós convidamos todos os irmãos para entrarem no link de reunião que vai ser postado no IPIC News, tá bom? Então entre lá no IPIC News, vai aparecer aqui o número para você poder receber esse link para participar da reunião, desse encontro virtual, tá bom? Se você ainda não tem o aplicativo Zoom, é necessário que você instale, tá bom? Então, se você tem um celular que é Android, você tem que ir lá no aplicativo da Play Store e baixar o aplicativo do Zoom, tá? É muito fácil, vai pedir o seu e-mail e você vai cadastrar uma senha e vai entrar lá. Se você tem iOS, um telefone com iOS, você vai na Apple Store e baixa lá também o aplicativo Zoom. Nós queremos ver todos os irmãos. Um recado muito importante. Nós pedimos que as famílias entrem no aplicativo Zoom, no Encontrão, somente com um dispositivo logado, ou celular, ou tablet, ou computador, um só. Por quê? Porque o Zoom ele tem uma limitação
de pessoas para entrar na reunião, só podemos ter 100 dispositivos logados. Então nós pedimos que as famílias entrem com um dispositivo só e se reúnam ao redor dele para a gente poder cantar. Nós vamos cantar, nós vamos orar, o pastor Matias vai trazer uma palavra de ânimo aos nossos corações. Então todos juntos na mesma fé, através do Zoom, vamos estar conectados com Deus, conectados entre os irmãos, e também será um momento de comunhão, de adoração ao Senhor. Nós queremos ver todas as nossas ovelhas lá. Então entrem a partir das 5 horas para a gente testar microfone, câmera, tudo é muito novo, né? Até a nossa linguagem aqui, né? Falando de Apple Store, Play Store, a gente tem que se adaptar e se reinventar para estarmos mais próximos dos irmãos e das irmãs. Então, 5 horas, hoje, 5 horas, nós nos encontramos para louvar também e bendizer ao Senhor. Todos são convidados. Não se esqueça e participe. Olá, irmãos e irmãs. A Prefeitura Municipal de Curitiba publicou um novo decreto em 21 de julho de 2020, estabelecendo medidas restritivas para o enfrentamento da situação epidêmica do Covid-19. Como neste decreto não se faz referência a cultos e atividades religiosas, poderia ser interpretado como possibilidade de retorno aos cultos presenciais. Por isso, depois de consultar os membros do Conselho, informamos que os nossos cultos continuarão online, como estamos praticando desde o início desta pandemia. E aproveito a oportunidade para dizer que, ouvindo a mensagem gravada para o culto, percebi que troquei muitas vezes a palavra Jetro por Moisés e vice-versa, mas espero que isso não comprometa a compreensão da mensagem e espero também contar com a compreensão de todos. Um grande abraço e que Deus continue abençoando aos irmãos e irmãs em Cristo. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É de uma grande alegria de podermos participar do culto de louvor e adoração ao nosso Deus e esse momento de dízimos e ofertas. Eu quero realmente compartilhar com os irmãos, antes de orarmos, um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 14, uma história muito conhecida, mas é de um impacto muito grande, de um ensinamento profundo aos nossos corações, principalmente ao meu coração. Quando nós temos um relato de que Abraão, ele soube da prisão, de que o sobrinho dele, Ló, foi levado cativo, ele, todos os seus bens, sua família, junto com o rei de Sodoma e Gomorra, toda aquela região. Reis que há 12 anos usurpava das suas lavouras, roubava. E teve esse momento e Abraão ficou sabendo. E Abraão, naquele momento, ele movimentou, ele pegou os seus servos, os que eram mais capacitados para a guerra, dá 318 homens, mais ou menos, e ele foi para a batalha. Ele foi para resgatar o sobrinho dele, o irmão dele, podemos dizer desta forma. E ele foi vitorioso, como nós contamos no relato, capítulo 14, e o fato, a volta dele, o momento quando ele estava voltando, ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém. Aqui me impressiona, porque este rei
ele veio ao encontro de Abraão com pão e vinho. Depois de uma batalha, depois de realmente uma batalha arriscada, porque o número de reis eram muito maiores e do exército inimigo é muito maior. Mostrando a nossa realidade do dia a dia, das nossas lutas, das nossas dificuldades, onde muitos problemas tem. Mas o fato, queridos, é que Melquisedeque chegou, trouxe pão e vinho, sinal de abundância, sinal de alimento. E eu completo um pouco mais, sinal de aliança. E ele veio e ele realmente disse para Abraão estas palavras que eu quero ler com os irmãos, que diz no versículo 18, 14, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então aqui que está a chave, queridos. Este rei de Salém era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Reconheceu Abraão que a vitória que ele teve foi Deus que deu, quem o sustentou, quem guardou. E isso para mim hoje, queridos, é de uma validade muito grande. Se trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas, é porque o Senhor já nos abençoou. O Senhor nos deu vitória, o Senhor nos sustentou e nos guardou. Com esta palavra, eu quero incentivar os irmãos, e a mim também, né? Lógico, a orarmos, agradecendo a Deus pelas vitórias, agradecendo e consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu vitória a Abraão e Ele tem nos dado vitória hoje, todos os dias. Por isso, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta hora de culto, Senhor, onde podemos ler a Tua Palavra, onde podemos cantar, onde podemos louvar, onde podemos exaltar o Teu santo e eterno nome. Isso é um presente, Pai, isso é bênção sobre bênção. E nós queremos, ó Deus, nesta hora consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, reconhecendo que, ó Deus, já fomos abençoados, somos abençoados e seremos abençoados, porque Tu és o Deus de eternidade a eternidade, a Tua fidelidade dura para sempre, aleluia. Muito obrigado, Pai, capacita-nos, ó Deus, como, ó Deus amado, liderança da igreja, administrarmos esses recursos de uma forma que agrada ao Senhor, de suprir em tudo, ó Deus amado, a obra, ó Deus, os gastos, Senhor, mas que os nossos corações estejam sempre, ó Deus, atentos, agradecidos, ó Deus amado, pela aliança, ó Deus, que o Senhor tem feito para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Prospera, Pai. Ó Deus, sim, Senhor amado, abençoando o trabalho, abençoando, ó Deus amado, o lidar de cada irmão e de cada irmã, para que a alegria seja diária no coração do meu irmão, da minha irmã. Nós oramos, nós pedimos, nós consagramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando, amados. Prazer é louvar teu nome, me regozijo no teu amor, me achego a ti com canções e danças, com instrumentos em minha voz, me prostrarei aos teus pés, te adorarei por quem tu és, meu prazer.
achego a ti com canções e danças, com instrumentos e minha voz. Me prostrarei aos teus pés, te adorarei por quem tu és. Meu prazer é te louvar. É meu prazer te louvar. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te louvar. É meu prazer te adorar, Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é louvar teu nome, me regozijo no teu amor, amor. Me achego a ti com canções e danças, com instrumentos e minha voz. Me prostrarei aos teus pés, te adorarei por quem tu és. Meu prazer é te louvar. É meu prazer te louvar. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te louvar. É meu prazer te adorar, Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou. Meu prazer é te louvar. Em meio às aflições, posso ouvir sua voz, dizendo: meu filho, te amo. Angústia e tristeza já não tem lugar em mim pra ficar. Toda tribulação se vai quando ele vem, e a maldição agora é bênção. As lágrimas que caem agora são felizes, com risos de prazer, pois Cristo tem me dado a paz que preciso. Água viva pra beber e ver que o seu amor por mim foi, é e será suficiente para ser feliz. Tira a tristeza e dor, o peso do coração, e põe com seu amor um jugo leve e me faz compreender que pra ele sempre fui especial, pois Cristo tem me dado a paz que preciso. Água viva pra beber e ver que o seu amor por mim foi, é e será
pois Cristo tem me dado a paz que preciso. Água viva pra beber e ver que o seu amor por mim foi e será suficiente para ser feliz, suficiente para ser feliz, suficiente para ser feliz. Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia. Que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os corações e as mentes de todos em Cristo Jesus. Esta é a nossa salvação. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens sobre o tema geral Igreja, Comunidade do Reino de Deus. As duas últimas mensagens tiveram como título Igreja, Comunidade de Ministros, Igreja, Centro de Treinamento. Isso significa que a Igreja de Cristo, Corpo Vivo de Cristo, é uma comunidade de ministros, mas Deus providenciou pessoas dotadas por Ele, são dons de Cristo à Igreja para treinar os ministros para que se edifiquem mutuamente, cresçam e para que exerçam a sua missão no mundo. A pergunta que está na nossa mente agora é esta: como mobilizar todos os crentes para que exerçam ministérios, para que atuem no mundo cumprindo a missão recebida de Deus? O tema de hoje é Igreja em Envolvimento e Comprometimento. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro se encontra no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Êxodo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles
levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo poderá tornar-se em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Êxodo 18, 13 a 26. Outro texto que vamos ler está no Novo Testamento. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. São estas as passagens nas quais baseamos a mensagem de Deus, a mensagem de hoje. Igreja em envolvimento e comprometimento. Todos os crentes são ministros e devem ser treinados para edificação, evangelização, para a missão no mundo. Como a igreja deve se organizar para que todos os seus membros sejam ministros ativos, produtivos e aptos para a edificação da igreja e para liderar, quando para isto chamados, convocados. Vamos destacar nesta mensagem a importância da liderança neste processo. Talvez alguém que me ouve possa dizer: eu não faço parte da liderança, logo esta mensagem não é para mim. Não é verdade, porque todos nós lideramos em algumas áreas da nossa vida. E todos nós podemos ser treinados para exercer lideranças na igreja. Portanto, a mensagem é para todos nós. Vamos destacar algumas marcas, algumas características de uma liderança que envolve e que compromete todos os crentes de uma maneira natural, precisa, seguindo orientações e princípios das Escrituras, envolve todos nos ministérios, na liderança do povo de Deus. E a primeira marca que vamos destacar é liderança treinada e treinadora. Em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13, nós lemos uma experiência de Moisés. O líder aqui é Moisés. Deus treinou Moisés durante 80 anos. Primeiro no seu próprio lar, depois treinou no palácio do Egito e depois treinou Moisés no deserto de Midian. Quando Moisés exerceu essa liderança do povo, libertando-o do cativeiro egípcio,
com a finalidade de levá-lo até a terra prometida, ele tinha 80 anos de idade. Alguém já disse que Deus treinou Moisés 80 anos para exercer 40 anos de efetivo ministério. Isso não quer dizer que nos 80 anos Moisés não servisse a Deus, mas Deus tinha um chamado para Moisés, uma missão para Moisés, e foi para isso que ele treinou Moisés. Então, a liderança é treinada por Deus. É claro que neste processo de treinamento, Deus usa pessoas para isto, mas é Deus quem treina, é Deus quem capacita. E Ele faz isso no contexto normal da nossa vida. Estevão, quando ele estava fazendo a sua defesa diante do Sinédrio em Jerusalém, ele fez um resumo da história do povo de Deus e ele fez um destaque para Moisés. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículos 20 a 29. 3 fases. Na primeira, Moisés foi treinado na sua casa pelos seus pais. Conhecemos a história de Moisés. E a mãe de Moisés, Joquebede, recebeu salário da filha de Faraó para criar o seu próprio filho, porque a princesa adotou Moisés como filho. E durante o período em que Moisés esteve no seu lar, ele foi muito bem educado, treinado pelos seus pais. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e depois de idosa não se afastará do caminho. Este trabalho foi muito bem feito pelos pais de Moisés, Amrão e Joquebede. Depois, Moisés foi para o palácio. Estevão, no seu discurso, disse que ele foi treinado em toda a ciência do Egito, tornando-se poderoso em palavras e obras. Alguém que estuda as Escrituras e que estudou a vida de Moisés, disse que nesses primeiros 40 anos, Moisés teve consciência de que ele podia. E como se ele levantasse o seu braço e dissesse, eu posso. O texto diz que ele saiu do palácio e foi visitar os seus irmãos. Nessa altura, ele já sabia quem era o seu povo, quem eram os seus irmãos. E quando ele foi visitar os seus irmãos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, seu irmão. E o texto de Êxodo diz que ele olhou para os lados e, como ninguém estava por perto, ele matou o egípcio escondendo-o na areia. Foi um trabalho mal feito, porque esconder um cadáver na areia do deserto, onde o vento é forte, ele deveria pensar que logo seria descoberto o que aconteceu. No dia seguinte, quando ele tentou apaziguar 2 hebreus que brigavam entre si, um deles disse àquele que estava oprimindo seu irmão: quem constituiu você juiz sobre nós? Você pensa que vai matar-me como matou o egípcio ontem? Moisés percebeu que o que ele fez já tinha sido descoberto, não só pelos hebreus, mas, claro, pelos egípcios, e temendo, ele fugiu do Egito. Na primeira fase, eu posso, fez mal feito, porque antes de fazer, ele olhou para os lados. Ele estava temendo a presença de alguém, mas ele não olhou para cima. Ele temeu as pessoas, o ser humano, mas não temeu a Deus. Por isso, ao invés de tornar-se um libertador, ele tornou-se um homicida e teve que fugir. A segunda fase de treinamento de Moisés foi no deserto. 40 anos. Casou-se com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. 40 anos pastoreando ovelhas numa situação e numa condição completamente diferente da vida que ele tinha no palácio. Treinamento duro, mas o deserto também foi para Moisés uma escola de Deus. Está funcionando aqui a pedagogia divina. É assim que Deus nos treina.
ele nos treina no contexto real da nossa vida. Quando chegou no final desta fase de 40 anos, Deus se revelou a Moisés, convocando-o para ir ao Egito e libertar o seu povo do cativeiro. Moisés não concordou de início. Nestes 40 anos, ele chegou a uma convicção. Ele levantou, ele desceu o punho e disse: eu não posso. Argumentou com Deus, mas Deus venceu. Ele foi para o Egito. E aí Moisés aprendeu uma terceira lição. Primeiro ele diz: eu posso. Segundo, ele concluiu: eu não posso. Mas agora ele descobriu que Deus pode. Então ele levanta as suas mãos para Deus. Deus pode. E agora Deus agiu por intermédio de Moisés, realizando aquelas maravilhas no Egito, demonstrando a sua soberania sobre os deuses egípcios. Deus agiu poderosamente, abrindo o Mar Vermelho para que o povo passasse. Deus agiu poderosamente por intermédio de Moisés, fazendo descer pão do céu, tornando as águas amargas de mar águas doces, fazendo brotar a água da rocha para saciar a sede do seu povo. E chegamos no capítulo 18. Moisés ouviu todas as coisas que Deus tinha feito para libertar o seu povo. Ele vai ao encontro de Moisés, levando a esposa de Moisés e os 2 filhos de Moisés. Eles eram amigos, confraternizaram-se, fizeram festas, adoraram a Deus. Mas no dia seguinte, Jetro observou como Moisés trabalhava. E estamos então no capítulo 18 de Êxodo. E Jetro faz algumas perguntas a Moisés. Vendo, pois, versículo 14, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Apesar de todo o treinamento de Moisés durante 80 anos, ele tinha algo a aprender ainda. Parece que foi um atrevimento de Jetro dizer para um homem como Moisés, treinado por Deus, um ancião de 80 anos, não é bom o que fazes. É que Jetro flagrou Moisés em algumas vulnerabilidades. Primeiro, solidão. Por que te assentas só e o povo fica de pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Outra vulnerabilidade de Moisés, síndrome de Messias, de alguém que tem solução para todos os problemas. É que o povo, quando tem alguma questão, vem a mim e eu resolvo os problemas do povo. Uma terceira vulnerabilidade, centralização. Ele estava centralizando a autoridade e centralizando o poder. Por isso, Jetro teve toda a razão ao dizer para Moisés: não é bom o que fazes. E, meus irmãos, uma marca de uma liderança espiritual é humildade. Moisés, apesar de tudo que sabia, de todas as experiências, ele abriu-se para ouvir Deus através do seu sogro. Perguntaram certa vez para Agostinho quais são as 3 virtudes mais importantes da vida cristã. Qual é a primeira? Ele respondeu: humildade. E a segunda? Ele pensou um pouco e respondeu: humildade. E a terceira, Agostinho? Ele pensou um pouquinho mais e respondeu: humildade. Jetro, um homem experiente, treinado por Deus, mas não deixou de ser ensinável, de estar aberto para receber instruções e orientações que procediam do alto. E Jetro tinha razão em afirmar para Moisés:
não é bom o que fazes. Ele dá a razão no versículo 18. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ele dá as razões, porque Moisés não estava fazendo a coisa certa. Ele estava sendo muito ativo, mas não estava produzindo e não ia conseguir bons resultados, pelo contrário, ele ficaria esgotado. E o povo também, e o povo ficaria, claro, insatisfeito. Meus irmãos, se há um inimigo da obra de Deus, é o ativismo. Quando a gente pensa que tem que fazer muitas coisas para Deus, ao invés de colocar-se na presença de Deus e descobrir o que é que Deus tem para mim. Qual é a missão que Deus tem para mim? O que é que Deus quer que eu faça? Porque o ativista faz muitas coisas com pouco resultado. E às vezes faz muitas coisas e não faz nada que produza um resultado permanente. Então nós aprendemos que a liderança de uma igreja, do povo de Deus, que envolve e compromete todos no ministério, deve ser uma liderança treinada, discipulada por Deus nas circunstâncias da vida, uma liderança humilde que está sempre pronta para receber as instruções que procedem de Deus, porque assim o povo pode caminhar com segurança. Mas além de uma liderança treinada e treinadora, é também uma liderança que prioriza a oração e a palavra, isto é uma liderança com foco, descobre o seu foco. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então Jetro vai dar um conselho. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Qual é o primeiro conselho? Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Meus irmãos, isto é oração. Representar o povo diante de Deus, levar as causas do povo a Deus é oração. A oração é a marca de uma liderança espiritual. E oração aqui não apenas como exercício da vida piedosa, mas a oração aqui é ministério, é foco de todo aquele que exerce liderança no povo de Deus. O que mais que ele disse? Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Isto é palavra. Uma liderança espiritual foca o seu trabalho e o seu ministério, primeiro na oração, segundo na palavra. Henry Law foi um mentor de John Wesley. Ele tem uma afirmação importante no seu livro Cristo é Tudo. Ele disse que a fé tem a chave dos céus, mas a oração conhece os caminhos do Senhor. E no Salmo 103, versículo 7, está escrito que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas mostrou os seus caminhos a Moisés. Então é pela oração que desenvolvemos comunhão com Deus. E nesta comunhão e nesta intimidade nós aprendemos a ouvir Deus, a discernir a voz de Deus da voz confusa da nossa própria alma, a discernir a voz de Deus da voz do inimigo. Ouvir Deus, para ouvir Deus é preciso desenvolver intimidade com Deus, isto é por intermédio da oração. Jetro, aqui funcionando como um profeta, mostra para Moisés qual é o foco do seu ministério. E a primeira coisa é oração. Segundo, palavra. A nossa igreja tem uma afirmação de que nós reconhecemos as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como regra única
e infalível de fé e prática. Isso significa que para que todos os membros de uma igreja sejam envolvidos e comprometidos em ministério, que lhes seja ministrada a palavra de Deus. Mas nós vamos encontrar o mesmo também no livro de Atos, no Novo Testamento. Houve uma necessidade em Atos. A igreja estava crescendo, a igreja tinha um fundo para atender às necessidades das pessoas, e quando lemos em Atos, capítulo 4, nós aprendemos que as pessoas traziam as suas contribuições e deixavam aos pés dos apóstolos. Isso significa que os apóstolos administravam aqueles recursos. Mas a igreja cresceu e surgiu um problema na igreja, murmuração na igreja. A murmuração tinha razão de ser, algo precisava de ser consertado. Então, no texto que nós já lemos, os helenistas, isto é, os judeus de origem helênica, reclamavam que as suas viúvas estavam sendo preteridas, esquecidas na distribuição diária daqueles recursos que a igreja ministrava. Então, o que os 12 convocaram a comunidade. Aqui não é um líder como Jetro. Aliás, Jetro vai aprender a formar também a sua equipe de liderança. Mas Jesus já tinha formado aqui uma equipe de liderança, os 12, que na verdade também os 12 eram a célula máter da igreja. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Atos 6, 2, não é razoável, não é lícito, não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Agora, note o versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É o mesmo princípio no Antigo e no Novo Testamento. Aliás, Agostinho sempre dizia que o Novo Testamento está latente no Velho e o Velho está patente no Novo. Aquilo que era princípio no Antigo Testamento vai tornar-se um princípio mais claro no Novo Testamento. Os apóstolos também tomaram consciência nesta situação que estavam vivendo, qual era o foco do seu ministério. Porque se eles quisessem fazer tudo, eles não fariam aquilo que Deus tinha determinado para que eles fizessem. Meus irmãos, quando a gente afirma que todos os crentes são ministros, significa que a igreja, primeiro, é edificada por Cristo, mas Jesus edifica a sua igreja por intermédio dos dons que ele dá aos seus filhos, aos seus servos. E o apóstolo Paulo usa a figura do corpo, e no corpo significa que cada membro tem o seu lugar e a sua função. Assim, a diversidade de dons na igreja é para suprir todas as necessidades da igreja. E aqueles que edificam, que lideram, o objetivo, o foco deles é, através da oração e da palavra, fazer com que todos encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Encontre o seu dom, encontre o seu ministério e se ajustem para que o corpo como figura da igreja, possa funcionar normalmente. Um teólogo do século passado, do século XX, disse que nós precisamos de colar os nossos ouvidos na boca de Deus para que tenhamos orientação firme e segura para a nossa vida. Então já vimos que uma liderança que envolve e compromete todos nos ministérios do povo de Deus é, primeiro, uma liderança treinada e uma liderança que treina. Mas vamos para uma terceira característica de uma liderança que envolve e compromete todos os crentes, todos os membros do corpo vivo de Cristo nos ministérios da igreja. É uma liderança aglutinadora. Vamos continuar lendo em Êxodo capítulo 18, aquilo que Deus está falando a Moisés por intermédio do seu sogro.
Olha o versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Moisés fez de acordo com aquilo que Deus lhe falara por intermédio de Jetro. No livro de Deuteronômio, quando Moisés rememorou este fato, além de ter ouvido Jetro, e Jetro disse, se Deus te mandar, ter ouvido Deus por intermédio de Jetro, em Deuteronômio ele diz que ele consultou também os líderes maiores do povo para tomar esta providência. O que está acontecendo aqui? Estas pessoas, chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000, já estavam lá no meio do povo. Mas eles estavam inativos, porque estava faltando oportunidade para eles para que dessem a sua contribuição. Então, uma liderança espiritual, uma liderança que envolve e compromete todos nos ministérios, é uma liderança que aglutina, é uma liderança que percebe que alguns membros estão inativos, mas têm potencial. E o conselho de Jetro não foi para que Moisés convocasse voluntários. Eu entendo a importância do voluntariado, e quando conseguimos envolver pessoas voluntárias para realizar algumas coisas, mas no reino de Deus vai além. No reino de Deus nós não temos apenas voluntários, nós temos ministros de Deus. E o ministro de Deus é aquele que tem consciência do chamado e do que Deus tem para ele no corpo de Cristo. Ele se entrega a Deus para realizar aquilo que Deus tem para ele. E o conselho de Jetro, então, foi para que Moisés procurasse. E a primeira coisa que ele transmite aqui é qualificação. Então vamos ver mais uma vez o versículo 21. Procura dentre o povo homens, em primeiro lugar, capazes. Isto é, pessoas que já tinham sido treinadas pela vida. Pessoas crentes que já tinham sido discipuladas, às vezes no seu lar, como aconteceu com Moisés, no contexto da igreja, e estão preparadas para produzir alguma coisa. A segunda qualidade, tementes a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então as pessoas tementes a Deus são pessoas sábias. Homens de verdade, isto é, íntegro. A integridade é uma das maiores marcas do Filho de Deus. Que aborreçam a avareza. Isto é, pessoas que não colocam os seus interesses financeiros, econômicos em primeiro lugar. Então, primeiro, Jetro, no conselho de Jetro, as qualificações. E estas pessoas, repito, já existiam. Estavam inativas, mas estavam lá no meio do povo. Agora Moisés vai aglutinar, vai reunir, vai envolver essas pessoas no trabalho. E agora as tarefas. No conselho de Jetro, as tarefas precisavam ficar bem definidas. Põe-nos sobre ele por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Olha a tarefa. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Irmãos, que coisa extraordinária! O que é que nós temos aqui? No livro de Números, nós temos uma estatística que nos informa a quantidade de homens que estavam peregrinando com Moisés no deserto. 600.000 homens. Veja que equipe extraordinária Moisés conseguiu, porque 600 homens que seriam chefes de 1000,
6.000 que seriam chefes de 100, 12.000 seriam chefes de 50 e 60.000 seriam chefes de 10. Moisés conseguiu aglutinar uma equipe de 78.600 pessoas. E estas pessoas estavam até ali inativas. Elas tinham potencial, mas elas precisavam de ser descobertas e de ser integradas para que pudessem dar a sua contribuição. Mas o mesmo acontece também no Novo Testamento. Em Atos 6, havia uma grande necessidade da igreja, atender com justiça às necessidades dos irmãos, porque os recursos tinham. O povo, quando se convertia a Deus, o coração ficava generoso. E percebendo que havia irmãos em necessidade, eles faziam contribuições e às vezes até vendiam as suas propriedades para formar um fundo para atender às necessidades das pessoas. E os apóstolos, administrando isso, chegaram à conclusão que não davam. E o que eles fizeram? Mais uma vez aglutinaram, descobriram, sabiam que havia pessoas já capazes, tementes a Deus, pessoas que aborrecem a avareza, pessoas íntegras que podiam fazer aquele trabalho. Então foram eleitos 7, que a gente afirma hoje que é a origem do diaconato. Muito bem, mas além dos 7, havia os líderes de reuniões nas casas, porque no dia de Pentecostes, o número de discípulos chegou a quase 3.000 pessoas. E em Atos 2:46 diz que eles reuniam diariamente no templo e de casa em casa. Então, calculando 3.000 pessoas, nós precisaríamos uma média de grupos de 10 para reunir nas casas de 300 líderes. Quando chega em Atos 4:4, o número chegou a quase 5.000. Então já precisavam de 500 líderes de 10 para dirigir estas reuniões na casa. Quando chega em Atos 6, já era uma numerosa multidão, os discípulos estavam se multiplicando, então essa liderança precisava também de multiplicar. Meus irmãos, e estas lideranças todas foram sendo aglutinadas pela liderança espiritual da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que ensinavam, treinavam, aglutinavam, para que o trabalho fosse realizado e para que a igreja funcionasse normalmente. Muito bem, mas além de uma liderança treinada e treinadora, além de uma liderança com foco na oração e na palavra de Deus, além de uma liderança aglutinadora, a liderança que envolve e compromete todos no corpo de Cristo é uma liderança descentralizada e ao mesmo tempo integrada. Já vimos isso. Já vimos que este trabalho foi feito tanto no Antigo Testamento, na experiência de Jetro, quanto no Novo Testamento. Mas esta liderança precisa estar, ou melhor, é uma liderança descentralizada. Foi o conselho de Jetro. Por que te assenta só, todo mundo na tua presença? Fazendo aconselhamento pastoral desde amanhã até o pôr do sol? Você não vai dar conta disso. Então ele descentraliza o poder de liderança, delegando a autoridade e formando uma estrutura de liderança que ao mesmo tempo em que estava descentralizada, ela estava integrada, ninguém estava isolado, solto, todos podiam cuidar e todos podiam ser cuidados. Nós estamos mostrando aí um gráfico que aparece como isso funcionou. Nós colocamos aí na experiência de Jetro. Olhe que a coisa na base tem 10, depois 50, 100, 1.000, e Moisés como líder daquele povo. E nós temos aí os princípios, e são princípios hoje usados por corporações. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim que exerce função de executivo. E quando nós conversávamos aqui em Londrina, eu estava contando para ele a experiência que nós estávamos tendo na igreja, nesse sentido de formar
uma liderança que realmente envolvesse e comprometesse as pessoas no ministério, mostrando o planejamento. Ele olhou para mim e disse: a igreja finalmente acordou, porque fora da igreja esses princípios já são praticados por organizações que permanecem, descentralizam o poder através da delegação de autoridades, mas isso é feito dentro de uma estrutura em que, ao mesmo tempo em que está descentralizada, ela está também integrada. Princípio de implementação, porque é na base que as coisas acontecem. Princípio de supervisão, de apoio e de coordenação. Mas os irmãos observem agora, no gráfico que estamos apresentando, que Jesus, ao fazer a transição da antiga para a nova aliança, ele agiu de forma um pouco diferente. Ele não trabalhou para aglutinar uma grande multidão e depois descentralizar o poder por delegação de autoridade, mas ele começou fazendo a base, pelo discipulado. Primeiro ele encontrou Pedro, Tiago e João. Depois ele fez um grupo muito grande de discípulos. Dentre estes discípulos, ele escolheu 12. E o estudo cuidadoso do Novo Testamento mostra que ele investiu quase 50% do seu tempo nestes 12. Estava discipulando, estava fazendo a base, estava ali funcionando uma célula protótipo da igreja. Uma célula que seria mãe das demais células da igreja. Depois uma base de apoio de 70 pessoas. Depois 120. Atos capítulo 1 diz que depois da ressurreição de Jesus, aqueles que estavam reunidos aguardando o cumprimento da promessa, era cerca de 120 pessoas. Ele fez a base. Por que Jesus permaneceu na terra durante 40 dias depois da sua ressurreição, aparecendo diversas vezes aos seus discípulos? Porque ele tinha que concluir o discipulado. A gente percebe, ao ler os encontros de Jesus com os seus discípulos, que eles estavam muito preocupados com o reino de Israel. Quando o tema de Jesus nestes encontros, de acordo com Lucas, em Atos capítulo 1, era reino de Deus. E Jesus deixou bem claro que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. Então Jesus, na verdade, ele criou odres novos para o vinho novo. O odre novo é a comunidade que é formada pelo discipulado, pessoas 100% comprometidas com ele. Muitas pessoas ouviram os ensinos de Jesus, muitos foram beneficiados pelas obras de Jesus, mas aqueles que seguiam Jesus, se comprometiam com Jesus, foi um grupo pequeno e parece que o ministério de Jesus foi um fracasso. Porque depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, apenas cerca de 120 pessoas. Mas ele fez a base, ele discipulou. E ali estava o odre que poderia receber o vinho novo, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre esta base, 120 discípulos comprometidos com Jesus ficaram cheios do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Aí o crescimento foi exponencial. No dia de Pentecostes, quase 3.000, depois 5.000, depois a igreja continua a crescer. Meus irmãos, o caminho de Jesus, a pedagogia de Jesus é a nossa pedagogia. Às vezes, quando eu ministrava às igrejas sobre visão de igreja em células, o pastor me perguntava sempre: como eu começo? E a minha resposta era sempre esta: encontre o seu Pedro, Tiago e João. Procure viver os princípios, os valores e o compromisso do reino de Deus entre vocês. Se possível, procure envolver aqueles que já são líderes. Se a igreja presbiterana, eu dizia, os presbíteros da igreja. A viver o compromisso do evangelho, o compromisso do reino de Deus. Se conseguirem aí mobilizar 12, vocês têm uma célula protótipo.
E vocês vão vivendo estes princípios e entendendo que para realizar a obra de Deus é só na força do Espírito Santo. Estando comprometidos com Deus e cheios do Espírito Santo, vocês podem, a partir desse grupo inicial, ir multiplicando e aí experimentar uma fase inteiramente nova na vida da igreja. O nosso caminho como igreja é o mesmo caminho de Jesus. Formar base, discipulado. Não precisamos ter preocupação com números. Aliás, o livro de Atos nos apresenta números. Mas notem bem que ele não usa uma linguagem exata. Cerca de 120, quase 3.000, quase 5.000. E aí fala numerosa multidão. Não há unção nos números. Quando estamos preocupados demais com o número, nós estamos preocupados com os resultados. E, meus irmãos, quando nós nos ajustamos ao reino de Deus, quando nos comprometemos com o reino de Deus, quando formamos uma base de pessoas realmente comprometidas, ficando cheias do Espírito Santo, os dons se manifestam e o crescimento é consequência natural, normal. Que Deus nos ajude. Encerrando, na experiência de Jetro, qual foi o resultado? É que o líder pôde manter-se saudável. Moisés tinha 80 anos quando os fatos narrados em Êxodo 18 aconteceram. E a Bíblia diz que ele morreu com 120 anos e morreu saudável, apesar de todas as lutas, desafios que ele enfrentou liderando o povo de Deus no deserto. Basta ler Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por quê? Porque ele seguiu a orientação de Deus e os princípios de Deus. No Novo Testamento vimos que Jesus formou uma base através do discipulado e esta base, cerca de 120 irmãos mais comprometidos 100% com o reino de Deus, com Cristo, quando recebeu o dom do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o crescimento foi exponencial. Então fica para nós um desafio e que vamos trazer para os irmãos e as irmãs encerrando esta mensagem. Como está o nosso discipulado? Como estamos aprendendo com Jesus? O discipulado, meus irmãos, não é alguma coisa que acontece no início da vida cristã de alguém. O discipulado envolve a nossa vida toda. E em todas as fases da nossa vida, nós temos que aprender com Jesus. Como Jetro, com 80 anos, treinado como vimos, ele precisou de aprender. Como está o nosso discipulado? Somos, de fato, discípulos de Jesus, com o coração e a mente aberta para aprender com ele. Isto é essencial. E se nós chegarmos a uma base de 120 pessoas na nossa igreja 100% comprometida com Cristo, comprometida com o reino de Deus, cheia do Espírito Santo, não há dúvida que os resultados vêm como consequência natural. Que Deus nos ajude e que Ele atenda a este anseio do nosso coração. Vamos orar? Pai Santo e bom, nós te louvamos, agradecidos porque Tu nos concedes o privilégio de sermos filhos Teus, de sermos parte do Teu corpo. Nós te louvamos porque o Teu povo, tanto no Antigo Testamento Israel, quanto na igreja, o Teu povo tem um só Senhor, Jesus Cristo, um só Mestre, Jesus, um só Pai que és Tu, ó Deus, que habita com o Filho no nosso coração por intermédio do Espírito Santo e que habita na comunhão do Teu povo. Pai Santo, o Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes. Aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo porque eles estavam comprometidos contigo, comprometidos com Jesus, discipulados que foram por Jesus. Depois de ficarem cheios, o crescimento da igreja foi natural, espontâneo, um crescimento exponencial. Pai Santo, há sempre o perigo de nós nos afastarmos de Ti, de nos afastarmos dos Teus caminhos, há o perigo de nós entristecermos o Espírito Santo, de apagarmos o Espírito de acordo com os ensinos da Tua palavra.
Senhor, nós pedimos um grande despertamento em nossa igreja, que o Espírito Santo opere com poder no sentido de que fiquemos sob a ação do Espírito Santo, convictos dos nossos pecados. Pedimos ao Pai que esta convicção leve a um profundo arrependimento. E arrependidos, ó Pai, a um profundo compromisso contigo, para que nós possamos experimentar e viver a Tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. E vivermos como a igreja vivia no livro de Atos, caindo na simpatia do povo, vivendo no espírito de adoração e de louvor constante, e possamos ter hoje a mesma experiência, e acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com esta mensagem, e já afirmamos no início, estamos encerrando a nossa série de mensagens Igreja, Agência do Reino de Deus. Nós estamos também desencadeando um processo de revitalização da visão de igreja em células. Hoje à tarde, às 17 horas, nós teremos um encontro. E nesse encontro nós vamos abordar novamente o tema. Nós vamos ministrar um curso para os irmãos, mesmo aqueles que já fizeram curso sobre igreja em células, que já lideram, eu estou convidando a todos para participar. Mas Deus colocou no meu coração que antes deste curso, e que tem o objetivo não apenas de preservar as células que nós já temos, mas de envolver outros irmãos e progressivamente todos os irmãos neste princípio que aprendemos na Palavra de Deus. Deus colocou no meu coração ministrar um curso sobre oração. Nós vamos conversar mais hoje à tarde às 17 horas. Então, para isso, estamos cordialmente convidando todos os nossos irmãos. O nosso abraço, Deus abençoe, e a minha gratidão ao Ricardo, que está gravando esta mensagem. trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus por esse momento maravilhoso de culto que tivemos, pela palavra que foi ministrada, que a sua semana seja muito abençoada e nós convidamos você para estar na terça-feira às 3 horas da tarde no nosso culto Encontro com a Vida. Estamos orando e jejuando por uma jornada feliz. Nós estamos abordando o tema Enfrentando as Lutas do Dia a Dia e essa próxima terça-feira nós vamos falar sobre relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo? Vamos meditar na palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para nós e para os nossos relacionamentos, que sejam relacionamentos saudáveis à luz da palavra do Senhor. Você é nosso convidado e não esqueça, convide mais alguém para estar conectado juntamente conosco, tá bom? Irmãos, obrigada pela sua presença, muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse culto pela manhã. Deus abençoe a todos. Até logo mais às 5 horas. Nós vemos todos os irmãos e as irmãs. Recebam a bênção. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor, que o consolo do Espírito Santo seja sobre sua vida, seja sobre sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um bom almoço e até depois. Tchau, tchau.